Fala, gente, tudo bem? Estamos chegando em mais um vídeo aqui no canal e hoje, como é véspera de Natal, eu queria compartilhar uma mensagem de Natal com você e eu espero que faça muito sentido na sua vida. Vamos nessa! Primeiro, eu gostaria de começar falando... A coisa aqui tá caindo, peraí. Agora sim. Foi. E eu queria começar falando sobre algo que às vezes a gente erra e é muito comum nós ouvirmos pessoas falando dessa forma e acharmos que é normal. Pode ser um mero detalhe, um preciosismo talvez da minha parte, mas eu queria que você entendesse e visse como isso pode ocasionar alguns problemas na nossa mente quando a gente não entende essa parte. Por exemplo, nós costumamos dizer, olha, Jesus encarnou, Deus encarnou. E aqui a primeira coisa que eu queria ressaltar com você nesse vídeo é que Jesus não encarnou. Lucas, como assim, Lucas? Que heresia, meu Deus do céu, Lucas ficou maluco? Não é. O nome foi dado para ele porque ele se tornou um bebê. Jesus não tinha esse nome, entende? É tanto que quando o anjo aparece no capítulo 1 de Lucas, fala assim, olha, o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar a humanidade. Você entende que o nome dele não era, o nome dele se tornou. Então é um erro que nós cometemos quando falamos, olha, Jesus encarnou, como se o nome dele fosse Jesus. E a Bíblia, em momento algum, trata ele como o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o eu sou. Entende? Esse é o primeiro detalhe que você deve se atentar. O segundo detalhe é que ele não é Deus encarnado. Isso a gente pode criar um grande problema também quando a gente fala que Deus encarnou. Porque quando a gente fala Deus, quando nós falamos Deus, pode ser que estejamos falando de Deus Pai. E não foi o Deus Pai que encarnou, foi o Deus Filho. Lucas, é um preciosismo? Mas você percebe como faz sentido? Como é o certo falar então? O Verbo encarnou, o Filho encarnou, né? João fala no capítulo 1 de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai, o unigênito do Pai, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que o Natal nos ensina que as maiores virtudes da terra podem habitar nas coisas que podem ser consideradas mais simples, como o fato de uma mulher poder ser mãe. Os homens e mulheres, nós buscamos tantas coisas, quando na verdade tudo que é muito precioso acontecem por meios naturais em nossas vidas. Na Bíblia existiu mulheres que foram profetisas, juízas, mas a maior delas foi aquela que teve o dom de conceder o Filho de Deus e trazer ele para a terra, para as nossas vidas. Então, a maior mulher da terra foi aquela que usou do seu dom natural, daquilo que era próprio e natural dela, para trazer a salvação para o mundo. Então, que você pense sobre isso. Nas coisas naturais da vida existem os maiores valores. Tá certo, gente? 2 detalhes que eu queria ressaltar com vocês. E agora eu queria compartilhar um texto que eu espero que nós tiremos alguns princípios disso e faça muito sentido na sua vida. O texto que eu queria ler com vocês é em Lucas, capítulo 2, versículo do 13 ao 20. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, acompanha aí. Olha o que está escrito ali. No mesmo instante apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Eu queria ressaltar alguns pontos com vocês que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você dar sentido para o Natal e você entender. Primeira coisa que nós devemos entender é que o Natal acontece porque nós somos e nós seremos incapazes de viver. Primeira coisa que é interessante ressaltar é que Jesus veio porque nós
éramos incapazes de pagar pelos nossos pecados. A lei não era capaz de nos salvar também da mesma forma, entende? Então ele precisou, Lucas, mas como os povos antigos foram salvos? Já que a gente só é salvo porque Jesus nasceu e naquela época não existia Jesus. Pelo simples fato de hoje nós somos salvos porque nós cremos que Jesus veio e que ele morreu. O povo lá atrás, o povo cria no Cristo que viria e seria o salvador da humanidade. Essa é a única forma de existir salvação para a humanidade. Certo? Então nesse texto eu queria tirar com vocês 5 princípios que eu tenho certeza... Parece Páscoa, né? Se fosse Páscoa ia cair bem meus machucados na mão. O primeiro princípio que eu quero tirar com vocês desse texto que nós lemos é o seguinte: os pastores estão no campo e de repente aparece um anjo e revela que Jesus nasceu. Aí sim, Jesus nasceu. E olha o que a Bíblia fala. E aconteceu que os anjos se ausentando, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. A primeira coisa que você deve entender é que o nascimento de Cristo deve gerar fé no teu coração. Você deve acreditar nisso, acreditar na boa vontade de Deus em enviar o Filho dele para nascer, um Filho que seria a salvação do mundo. Então a primeira resposta que você tem que dar ao Natal é um ato de fé na obra de Deus em ter enviado o seu Filho. Foi o que os pastores fizeram. Eles se ausentando, eles falam assim: vamos até Belém. E cabe uma curiosidade aqui: Belém significa terra do pão. Na terra do pão nasce aquele que seria um pão para a humanidade, o pão que, se você come, você nunca mais tem fome. Foi Jesus. Então a primeira resposta que eles deram foi um ato de fé. Logo em seguida eles foram apressadamente, no versículo 16, eles foram apressadamente. Então aqui eu entendo que tem coisas na vida que às vezes você deixa de receber porque você procrastina demais. Nós procrastinamos demais as coisas que nós deveríamos buscar em Deus e nós pensamos talvez: olha, mas ele nasceu, tá tudo bem com ele, tá com saúde, então nós vamos amanhã nós vamos ver ele. Não, vamos esperar ele completar 1 ano de idade que aí nós vamos levar um presente para ele. Não, tem coisas em Deus que você só vai usufruir delas se você largar tudo que você está fazendo, ir lá e conferir e se colocar na presença de Jesus. Isso é muito poderoso porque você percebe que até a grande comissão de Jesus começa no dia do nascimento dele, porque os pastores tiveram que largar as ovelhas lá e correr para Belém. Parece que seria lá na frente com Pedro: Pedro, larga tudo, vem e me segue. No nascimento de Jesus já existe essa grande convocação dele. Isso é top, maravilhoso. Então no versículo ainda: e foram apressadamente e vendo divulgar a palavra. Então você tem que entender que o apressadamente ali também é um senso de prioridade que os pastores deram. A Bíblia não fala, isso é uma suposição que eram 3 pastores. Isso é bom você entender que nenhum texto na Bíblia, nenhum texto dos sinóticos, você vai ver falando que eram 3, né? Eram 3 presentes, mas não significa que eram 3 pastores. Poderia ser 2, poderia ser 4, até poderia ser 3. E eles deram prioridade. Então a primeira coisa que você deve fazer é ter fé. A segunda, não procrastinar. A terceira é você dar prioridade. E a quarta aparece logo em seguida: e vendo aquilo, divulgaram a palavra de Deus. O nascimento de Cristo te chama a uma convocação. Que convocação, Lucas? De você divulgar o nascimento dele, que nasceu, aquele que vai ser, aquele que é, aquele que seria o Salvador do mundo. Os pastores entenderam isso e eles falaram assim: olha, não cabe a nós e nós não conseguimos infiltrar essa mensagem em nosso coração de forma que ela se torne incompartilhável. A gente não consegue fazer isso. Nós devemos compartilhar isso. O censo da grande comissão acontece no primeiro dia da vinda de Jesus na terra. Eles já espalharam a mensagem de que havia nascido. E um quinto ponto que eu quero ressaltar com você é que no versículo 19 está escrito: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Aqui talvez eu arrisque dizer dos salmos que Davi escreveu: guardei a tua palavra em meu coração. Tá certo que ele guardou a palavra para não pecar, mas o importante nisso tudo é você guardar. Enquanto um levava, ao mesmo tempo você tem que guardar. Maria guardava aquilo a 7 chaves. A própria Bíblia também vai dizer: medito na tua lei de dia e de noite. Entende? Então que você venha ter essas 5 coisas e aprender essas 5 coisas com o Natal. A primeira delas é responder com fé.
o nascimento de Jesus e acreditar na vinda do Messias. A segunda é você não procrastinar e sim fazer o que tem que fazer. A terceira é você fazer isso apressadamente, você dá prioridade. A quarta é você divulgar o nascimento daquele que é o Salvador do mundo. E a quinta é guarda todas essas outras 4 coisas dentro de você. Então eu queria terminar esse vídeo desejando para você um Feliz Natal, que Cristo te abençoe e que quando você vê a luz brilhar, você não balance o seu coração quanto a isso. Você olhe para a luz e fala assim, olha, essa luz que eu vou seguir, ela não vai se apagar. A gente vê esses pisca-pisca em época de Natal, mas daqui a pouco, em janeiro, todo mundo vai desligar isso. Mas a verdadeira luz, ela sempre estará no céu, brilhando, e ela jamais se apagará. Que você tenha essa convicção no seu coração e viva, assim, um Feliz Natal, que você celebra o nascimento daquele que salvaria você e eu, salvaria o mundo dos seus pecados. Deus te abençoe.